Então, pessoal, a aula hoje, ó, microcontroladores 1. Hoje a gente trata de um assunto bem interessante, aí, um assunto que é muito utilizado, aí, os canais PWM, né? Modulação por comprimento de pulso. Vamos entender aí características, né, desses módulos. Na verdade, nós temos os módulos CCPs, né? Então, o módulo CCP de captura, comparação e PWM. O foco da aula é o PWM, a captura e a comparação, elas são assuntos um pouco mais detalhados, que exigem outros conhecimentos, que fazem parte das aulas de microcontroladores 2, tá? Mas já dá para entender bem, pelo menos, o funcionamento, para que ele é utilizado, tá? Mas com as aulas de microcontroladores 2, principalmente os timers 1 e 2, fica mais fácil o entendimento desses dois módulos aqui. O módulo PWM é o foco principal dessa aula, os registradores associados aos módulos CCPs, exemplos e projetos, né? Então, falando em PWM, traduzindo para o português, né, modulação por largura de pulso, né, Pulse Width Modulation. É uma importante técnica utilizada na eletrônica em aplicações que incluem desde a simples variação do nível médio de tensão elétrica CC, até controles mais complexos, como servomotores ou conversores de tensão. Então, quem não conhece o PWM vai conhecer várias aplicações aí na aula de hoje, no que a gente usa, né, o PWM, né, para que ele serve. Então, no nosso microcontrolador de estudo, que é o PIC16F877A, é um modelo de estudo nosso, né, os pinos 16 e 17, eles possuem os módulos CCP. Observem que o RC1 é o CCP2 e o RC2 é o CCP1, tá? Então tem inversão, né, na numeração, mas é isso aí mesmo, tá? RC1, CCP2, RC2, CCP1. Então, se eu quero utilizar esses módulos, eu tenho que utilizar esses dois pinos aí, né? Os dois, eles possuem captura, comparação e PWM, ou seja, eu tenho dois módulos de captura, ou dois de comparação, ou dois de PWM, ou eu posso misturar. Um de captura, um de PWM, né? Um de comparação de PWM, né? Aqui algumas características do de captura, ó, ele possui registradores de 16 bits, tanto ele quanto de comparação, tá? Os dois trabalham com registradores de 16, na verdade são dois de 8, né? 2 de 8. Resolução máxima dele é de 12,5 nanosegundos. O de comparação é 200 nanosegundos. O PWM, ele tem modulação por largura de pulso, podendo chegar a uma resolução máxima de 10 bits. Então, olha só, dados do datasheet, tá? Então, esses módulos CCPs, eles utilizam recursos dos timers, e são os timers 1 e 2, tá? Então, modo de captura e comparação utilizam recursos do timer 1, o módulo PWM do timer 2, tá? Aqui nós temos uma tabela que fala um pouquinho da interação, né, desses módulos aí, né? Então, a gente pode ter captura com captura, né? Então, eu teria aqui CCPX, o X pode ser 1 ou 2, aqui o Y também, né? 1 ou 2, tá? Então, aqui são a interação desses dois módulos. Como é que eu posso interagi-los, né? Então, captura e captura, captura e comparação. Comparação em comparação, PWM, PWM, PWM captura, PWM comparação não, ó, por causa dos recursos aí que são compartilhados, né? O que faz o módulo de captura? Então, tem um diagraminha aqui, né, de blocos também do nosso datasheet, né? Se eu não me engano é o capítulo 8, esse aqui está lá no final desse material,
a gente confirma, tá? Mas é quase certeza que é o capítulo 8. Então, no modo captura, os registradores, olha só, nós temos o CCP-R1 High, tá aqui, ó, e o CCP-R1 Low. Porque cada um desses tem 8, dá um total de 16 bits, né? Então, eles capturam o valor de 16 bits do par de registradores do timer 1. Então, o timer 1, ele trabalha com esses dois registradores aqui. Então, os dois registradores do timer, quando eu ligo o meu timer, eles começam a incrementar. E quando eu quero solicitar a captura, que ela pode ser feita por borda de descida, isso aqui é configurável, né? Por borda de subida, pela quarta borda de subida ou pela 16ª borda de descida, né? Isso aqui eu configuro, né? Então, quando ocorrer esses eventos que serão configuráveis, ele captura o valor do timer nos registradores CCPs, High e Low, né? CCP-R1 High e CCP-R1 Low. Então, quando houver borda de subida ou borda de descida, e eu posso também utilizar o pré-scaler para conseguir essa quarta ou a 16ª, ele pega os valores do timer aqui e joga no módulo CCP-R1 High e Low. E aí eu uso isso para quê? Né? Para determinar tempos de sinais. Ah, então, exemplo de aplicação, ó. Medição do tempo de on ou do tempo de off de um sinal. Por quê? Eu posso disparar, né, um módulo de captura na borda de subida, que seria esse exemplo aqui, né? E na borda de descida do sinal, eu disparo ele novamente. Aí eu vou ter dois tempos, né? Eu subtraio o tempo final menos o inicial, aí eu vou ter esse período aqui, T. Né? Ah, mas para que serve isso? Né? Então, tem vários sensores que me dão como resposta um tempo, que o sinal fique em alto ou que fique em baixo. Tipo, sensor ultrassônico. Sensor ultrassônico, a medição da distância é feita por esse nível alto que ele vai devolver para o sistema embarcado. Então, o sensor ultrassônico emite ultrassom, dispara o tempo e depois que ele recebe o eco, né, desse som, ele mede esse tempo. E esse tempo vai dar distância. Outra aplicação, encoders, né? Encoders que estão presentes em motores aí, né? Principalmente em servomotores. O encoder é um disquinho óptico que fica ligando, desligando, ligando, desligando. Ele gera uma onda quadrada, né? Na verdade, esse liga e desliga é a onda quadrada do sinal que ele está gerando, né? Então, essa onda quadrada, esse tempo diminui se a velocidade do motor aumenta. O tempo aumentando, a velocidade do motor está diminuindo, né? Então, eu consigo determinar, medindo esse tempo de on ou de off, ou a velocidade do motor, né? Através dos encoders também. O módulo de comparação. Então, o módulo de comparação, observem que ele também trabalha com o CCP R1 High e Low, e ele trabalha com os registradores do timer, que executam a contagem, do timer 1. Agora, aqui eu tenho um modo de trabalho diferente, né? Porque o próprio nome mudou, é comparação, né? Então, ele está comparando o quê? O valor desses dois registradores aqui. Então, ele está justamente comparando esses dois. Quando eu vou colocar um valor aqui, né, no CCP R1 High e Low, eu carrego com um valor determinado e eu ligo o timer. Quando o valor do timer for igual ao valor que foi configurado aqui, no CCP R1 High e Low,
ele gera um flag de interrupção, ele gera um evento. Tá? Então, eu tenho o controle de set, de reset, ou de permanecer inalterado o quê? O meu pino. O pino do módulo CCP que eu estou utilizando, né? Aqui é o CCP1 que usa o RC2, mas tem o CCP2 que usa o RC1, né? Então, o que eu posso fazer com esse módulo aí? Gerar pulsos com variação de T-on e T-off. Eu escolho o tempo de on e o tempo de off com o meu pulso aqui que eu quero. Aonde é que eu posso utilizar uma aplicação dessa? Servomotor, né? Servomotor eu preciso... servomotor de posicionamento, vamos supor, eu quero fazer posicionamento de válvula, né? Com servomotores. Então, para cada período, eu vou ter uma posição angular que esse motor ele vai gerar, né? Ah, mas eu não posso gerar esse sinal aqui ligando e desligando um pino, usando o delay? Posso, mas a gente fica preso naquele bloco do delay lá do nosso código. Aqui eu tenho um circuito específico para fazer isso e trabalho com a interrupção para não parar o meu bloco principal. Senão eu paro o meu bloco principal, ele fica dedicado só a essa aplicação de controle de servomotor. Se eu utilizar esse módulo de comparação, que ele foi feito para isso, aí o meu bloco principal, lá o meu laço infinito, ele fica executando outras ações lá do meu projeto. E agora, o foco principal é esse aqui, né, da aula de hoje, que é o módulo PWM, tá? Então, encontramos o uso do mesmo em inversores de frequência, controle de servomotores, fontes chaveadas, controle de potência, velocidades de motores, etc. E aqui já começa o entendimento aí desse sinal. Observem que eu vou passar um traço aqui, ó. E um outro traço aqui. Olha só, se a gente analisar esse tempo aqui, esse período, ele é igual para 10, para 50 e para 90%, tá? Por quê? O sinal PWM, eu estou variando o tempo de on do meu sinal, ó. Aqui o meu tempo de on ele está apenas 10%. Esse ele está a 50%. O de baixo está a 90%, o tempo de on. E o tempo de off? Então, se o tempo de on desse primeiro está em 10%, 90% é off. O do meio, 50% de on, 50% de off. O de baixo aqui, 90% de on, 10% de off. O que eu estou fazendo se eu ligar um voltímetro, né? Se eu pegar um voltímetro desse, um lado eu vou ligar aqui no terra, né? Na referência, e o outro eu vou medir esse meu sinal aqui. O que esse voltímetro vai medir? O valor médio de tensão. Então, nesse caso, quando eu deixo o tempo de on apenas 10%, se eu tiver no caso aqui, ó, desse exemplo, 12 volts de on, vamos supor que esse nível máximo seja 12 volts, tá? E eu coloco 10% de on, eu vou ter uma medição aqui de 1,2, né? 10% de 12. Aqui, eu tenho exemplo para 25%, né, de tempo de on, que dá 3 volts de tensão média, que o nosso voltímetro DC mede. Tem 50% aqui, ó. Os 50% de 12 dá 6 volts de tensão média. 75% de 12 volts dá 9 volts de tensão média.
100%, 12 volts. Meu sinal está sempre em on, né? Aqui, né? Fica 12 volts. Ah, mas isso aqui não é um sinal digital, uma onda quadrada? É. Por isso que esse módulo aqui também é conhecido como D de digital barra A analógico. É o nosso módulo DA. Eu tenho um sinal digital e com esse sinal digital eu gero um sinal analógico. Ah, mas que sinal analógico eu estou gerando? Aquela onda, aquela senoide? Nesse exemplo, não, né? Nesse exemplo, estou gerando 3 volts, 6 volts, 9 volts e 12 volts. É um sinal analógico, totalmente positivo, mas está variando. O que eu não posso mudar no PWM? O período. Então, se eu estou alterando o tempo de on, o período tem que ser o mesmo. Então, por isso que eu coloquei esses dois traços aqui no começo, para vocês verem que com 10%, com 50% e com 90%, a frequência é a mesma. O período é o mesmo. Tá? Para manter esse controle de nível médio, eu tenho que manter o período e manter a frequência constante. Matematicamente, a tensão média é o valor da minha área, tá? Então, se eu pegar um período, ó, aqui eu tenho um período. Como a onda quadrada é fácil a gente achar o valor de área, né, que é base vezes altura, eu vou ter que calcular essa área aqui, ó, o valor dessa área, o valor dessa área aqui, que é 0, somar e dividir pelo período. Aí eu vou ter minha tensão média aqui. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o valor máximo aqui assim. Vamos supor que o período ele tem um valor de 2. Então, T sobre 2, 2 sobre 2 é 1. T sobre 2, 2 sobre 2 é 1. Então, 1 mais 1 dá 2, é o período. A tensão máxima aqui é assim. Vamos calcular essa área aqui, ó. Essa área aqui é 5 vezes 1, que dá 5. Então, aqui, eu vou chamar de A1. Aqui eu chamo de A2. Né? Essa área aqui é A2. Então, o A1, a tensão média é igual a A1 mais A2 dividido pelo período. Então, aqui o A1 é 5, a altura, a base é 1, 5 vezes 1 é 5, mais a área 2 é 0, vezes 1, que é 0. Divide pelo período, que é 2. Então, a tensão média, ó, para esse sinal, dá 2,5 volts. Então, é justamente essa tensão média que o voltímetro na escala DC mede. Tá? O voltímetro na escala DC mede tensão média, que é o VDC, que é o VCC, que é VM, que é o VMED, né? Então, é a tensão média. Claro que aqui eu tenho onda quadrada é muito fácil calcular a área, né? Então, a tensão média a gente calcula pelas áreas dos sinais. Se fosse um sinal alternado aqui, né, outra forma de onda, aí a gente tem que usar outros recursos de cálculo de área da matemática, tá? Então, tá aqui, né? As contas que eu fiz estava preparada já aqui no meu slide aqui. Então, a relação entre o tempo em que a onda fica em nível
alto e o período total é chamado de Duty Cycle, ciclo de trabalho. Ou seja, o T-on, o tempo de on, recebe o nome de Duty Cycle. Então, quando a gente fala que o Duty Cycle é 50%, significa que o meu sinal, naquele período, 50% do período, ele fica em on, ligado. Sobrou 50% para off. Isso implica uma tensão média de 2,5, né? O que significa que se colocarmos uma fonte contínua de 2,5, eu vou ter o mesmo efeito do que essa minha fonte pulsante com um Duty Cycle de 50%. Então, eu consigo, com um voltímetro DC, ó, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho 5 volts, ó. Então, se eu calcular essa área aqui, essa aqui vai ser 0, né? Dividir pelo período, eu vou ter 1 volt, né? Então, eu vou ter 1 volt de tensão. Esse sinal aqui de baixo, ó, o T-on e o T-off, estão dando uma tensão aqui de 2,5. Esse aqui. E esse último aqui, eu tenho uma tensão T-on e um T-off que está dando a leitura de 4 aqui, ó, né? 4 volts. Então, com a variação do T-on, que é o meu Duty Cycle, eu vario a minha tensão média. Como é que eu tenho essa variação de tensão média? Então, é um simples liga e desliga que eu preciso fazer no meu pino de saída, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para uma frequência de 100 Hz. Então, o período de 10 milissegundos gera uma frequência de 100 Hz. Então, se eu colocar um DUT de 20%, eu tenho 2 milissegundos em on e 8 milissegundos em off. Isso aí vai dar uma tensão média de 1,5 volt. Eu poderia fazer uma rotininha dessa, ó. Pegar um pino qualquer, no laço infinito, eu ligo aquele pino, dou um delay, aqui no caso 2 milissegundos, que é para gerar esse tempo de on aqui, ó. Depois eu coloco o pino em nível baixo e espero 8 mili, que é o T-off. E aí isso aqui se repete. Né? Então eu vou ter um PWM de Duty Cycle de 20%. Nesse caso aqui que eu vou ter 1 volt. Né? Esse aqui é de 40%, o DUT. Então, com 40%, eu poderia fazer essa rotina. Ó. 4 milissegundos ligado, 6 milissegundos desligado o meu sinal. Para manter a frequência, observem que a soma dos delays tem que ficar em 10, né? Ó, 6 mais 4, ó, no de 20%, 8 mais 2, né? Então, nesse caso, eu vou ter uma tensão de 2 volts. Aqui eu tenho 6 milissegundos de Duty Cycle, que dá os 60%, né? 60% Duty Cycle, 6 milissegundos. Então, eu vou ter 3 volts de tensão média com esse sinal. Então, eu ligo meu pino, coloco em nível alto, né? Aqui no exemplo é o RD0. Espero 6 mili. Coloco em nível baixo, espero 4 mili, né? E fico nesse while infinito. Aqui nós temos um Duty Cycle de 80%. Então, 80% eu vou ter 4 volts de tensão média. Então, eu coloco em nível alto RD0 por 8 milissegundos e depois em nível baixo por 2 mili. Somatória de tempos, 8 mais 2 igual a 6 mais 4. 10 milissegundos. Então, vamos começar a analisar um circuito desse aí, ó. Um código desse aí nesse circuito, ó.
Então, eu estou com o Proteus aqui ligado, ó. Deixa eu ver que código está no Proteus, ó, demo PWM. Eu vou abrir o código aqui para vocês verem. Aqui, ó, demo PWM. Tá aqui, ó, o ponto C. Nós temos aí. Então, eu tenho um código que ele vai colocar em nível alto, RD0, ó, por 8 milissegundos. E depois em nível baixo por 2. Isso aqui vai gerar um duty cycle de 80%, né? Então, eu vou ter a leitura de 4 volts. Por que 4 volts? Porque os pinos digitais, eles são da família TTL, né, do PIC, e o nível máximo é 5 que eu tenho naquele pino. Agora, se eu usar um transistor, eu coloco a tensão que eu quiser, né? Eu uso esses 5 volts, esse sinal PWM que varia de 0 a 5, para controlar um transistor na região ativa dele, e aí eu consigo também ter o controle de níveis de tensões diferentes. Teremos alguns circuitos também para demonstrar. Então, vou colocar aqui em execução o Proteus. Então, olha só o sinal que nós temos, né? Então, se eu pegar o meu cursor aqui, ó, deixa eu fixar ele aqui. Pronto, deixei ele alinhadinho aqui, ó. Eu tenho aqui de off 20 milissegundos mais ou menos. E de on ele chegou aqui, ó, 11 menos 3.2 aqui mais ou menos. Aqui deu 11.2 aqui. Dá 8. 8 milissegundos ligado, 2 desligado, né? Cada divisão dessa é 2 milissegundos. Então, eu tenho aqui, ó, 2 milissegundos em off e 1, 2, 3, 4 divisões vezes 2 mili, que dá 8 milis em on, tá? Deixa eu colocar ele no modo alto, que eu vou fazer o seguinte. Observem que, ó, o meu sinal RD0, olha aqui, o pino que está gerando PWM, para esse código exemplo, que não está utilizando o módulo CCP, porque o módulo CCP vocês já viram que são os pinos 16 e 17. Eu não estou usando o pino 16 e 17. Eu simplesmente escolhi um pino, que é o RD0, e montei aquele código lá para ligar e desligar num determinado tempo para gerar um DUT aqui de 8 milissegundos e o de off 2 milissegundos, dando um total aqui de 10 mili, né? Ó, a frequência é 100, né? Tenho o meu frequencímetro aqui, ó, tá marcando a frequência de 100. Agora vamos fazer o seguinte, nesse pino RD0, observem que eu tenho um voltímetro aqui ligado e eu tenho um capacitor em paralelo com o meu voltímetro. Esse capacitor, o que ele vai fazer com esse meu sinal? Ele vai filtrar esse meu sinal. Ele vai estabilizar o meu sinal em 4 volts aqui, ó. Ele tem um pequeno ripple aqui, né? Mas observem que aquele pulso PWM de on e off, ó, não existe mais. O voltímetro, ó, ele está medindo o valor estável de 4 volts. Então, eu vou ligar ele aqui. Vamos fazer um teste que é o seguinte, ó. Desliguei, né, agora o voltímetro, eu desligando o capacitor, eu volto a ter no osciloscópio o meu sinal digital.
Esse sinal digital, ele vai aqui, né, de 0 até os 5 volts. Agora, quando eu ligo o capacitor, ó, ele cai para 4 volts, que é o nível médio. Então, eu vou abrir aqui o meu circuito, vou parar a simulação e vou desligar um fiozinho aqui do capacitor, ó. Desliguei o fio do capacitor, vou ligar aqui de novo a simulação. Agora eu vou ligar só o voltímetro. O capacitor saiu fora do circuito agora. Olha só. Agora eu não tenho mais aquele filtro, né? No meu sinal. Ele continua com o meu nível digital. De nível alto e nível baixo. Tá? E olha só o que o voltímetro está lendo agora. 4,99. Então, tem voltímetro que eu preciso criar um filtro com capacitor para estabilizar o meu nível médio, principalmente em sinais PWM. Então, agora ele está medindo um valor que não é o valor correto. Então, ele não está mais medindo o meu nível médio. Para ele medir meu nível médio, eu preciso filtrar esse meu sinal. Então, o sinal de PWM, eu preciso filtrar ele para fazer a medição. Então, se eu vier aqui ligar novamente o fio, ó, ligo a simulação, agora sim, ele está lendo, ó, 399, já já ele estabiliza em 4. E o frequencímetro para de funcionar também, né? Porque eu não tenho agora a medição de frequência nesse sinal médio aí filtrado, né? Abrindo o meu capacitor, ó, eu volto a ter o meu sinal digital, que está gerando um nível médio. O frequencímetro volta a medir a frequência aí novamente. Continuando. Então, olha só. PWM. No modo PWM, modulação por largura de pulso, o pino CCP gera uma saída PWM com resolução de 8 bits. Ah, mas não era 10 bits? 10 bits é o máximo, tá? O 10 bits vai depender do cristal e vai depender da biblioteca que está sendo utilizada para ele chegar nos 10 bits. No nosso caso, usando as bibliotecas do microC, 8 bits. Como o CCP1 é multiplexado como LET de dado do porte C, o registrador, né, do TRI-C, que é o bit 2, deve ser 0, ou seja, você vai configurar o pino do módulo CCP que você está usando, você tem que configurar ele como saída, tá? É o que é configurar o TRIS, né, do RC2 ou do RC1. O mesmo deve ser feito para, né, o bit 1 do TRIS quando eu estou usando o módulo CCP2. Né? Então, observem que, se eu pegar um osciloscópio e ligar no sinal PWM, eu vou ter esse formato de onda aqui, né? Ó. Se eu ligar um filtro, um capacitor, na saída dele, eu já vou ter esse sinal verdinho aqui, ó. Ah, mas eu consigo representar uma senoide com a onda quadrada? Sim, dessa maneira. Observem que aqui embaixo, esse sinal PWM, o tempo de on e off está mudando. Observe que aqui, ó, nesse ponto máximo desse meu sinal verde, o duty cycle aqui é alto, ó. Depois ele começa a diminuir, ó. Aqui embaixo, olha só, o duty cycle aqui é quase zero, se não for zero. Então, com a variação, né, do meu, mantendo, claro, o período ou a frequência, alterando o duty cycle, eu gero sinais analógicos. Como é que esse módulo funciona, né, digitalmente? Né? Então, ele tem um flip-flop RS. O que o flip-flop RS faz? O S é de set, coloca em nível alto a saída. O R é o reset, coloca em nível baixo a saída. Então, olha só, com um flip-flop, com o controle do set e reset deles,
você controla um liga e um desliga, né? Ó, aqui eu tenho um sinal ligado, aqui um desligado. Quem controla o set? Né? O set é um módulo CCPR Low, juntamente com o nosso comparador entre PR2 e TMR2. Então, eles vão gerar o sinal de set. O de reset é o comparador do CCPR1 High com o TMR2. Então, olha só, eu tenho que programar um tempo para o meu sinal setar. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, um tempo de set. Aqui é outro tempo de set. Esse tempo de set, ele não pode mudar. O tempo de set mantém a minha frequência, mantém o meu período. E quem está gerando esse tempo de set é justamente a combinação desse comparador, né, do TMR2 com o PR2. Ele gera o set. E o reset? O reset é o tempo do DUT, o tempo de on. O tempo de on, mantendo ele constante, eu vou ter o meu reset que vai gerar o tempo de on. Então, o set, ele vai gerar o período e o reset, o tempo de on, com a programação desses módulos comparadores aqui. Como é que eu calculo? Né? Então, tem dois cálculos aí para ser feito. O primeiro é o período, que tem que manter ele constante. Né? Então, ó, o período do PWM é especificado pelo registrador PR2. O período pode ser calculado por essa fórmula aqui. Claro que depende, ó, do meu período de oscilação, meu ciclo de máquina aqui, né? Depende também de valores do pré-scaler do timer 2. E aí eu vou ter um determinado PR2 que vai gerar o PWM. Então, ele vai gerar sempre o set. Controle do PR2, que é um registrador, que é utilizado também para o timer 2, ele vai gerar sempre o tempo de set. Né? Ó, sempre o set. Aqui tem um exemplo de período de 50 micro. Para 50 microsegundos, que gera uma frequência de 200 kHz, trabalhando com um cristal de 8 mega, o pré-scaler de 1 para 1, colocando os valores na nossa fórmula, eu vou ter um PR2 de 9,9. Então, se eu configurar o PR2 para 9,9, ele vai gerar um PWM de frequência 20 kHz ou 50 microsegundos. E o DUT? O DUT é a combinação dos registradores CCPR1 Low e CCP1 com bits 5 e 4. Então, aqui eu tenho um registrador que eu tenho que controlar os bits 5 e 4 dele. E o CCPR1 Low é uma carga que eu vou fazer aqui nesse registrador de 8 bits. Aqui é um registrador de 8 bits. Então, o DUT cycle do PWM é especificado, né, por meio da escrita dos registradores, ó, CCPR1 Low, concatenado com os bits do registrador CCP1 COM, que é um registrador de controle. Esse COM é justamente de controle, que são os bits 5 e 4, com resolução, nesse exemplo aqui, de 10 bits, né, nesse caso. O DUT pode ser calculado por essa formulinha aqui. E o tempo de DUT é o tempo que ele vai gerar o reset. Então, nesse ponto aqui, ele gera um reset. Nesse ponto aqui, ele gera um reset. Então, aqui tem
um exemplo vai ter, né, ainda. Aqui é só o detalhe da fórmula do período e da fórmula do Dutch, tá? Então, para fazer a programação dos módulos CCPs, como PWM, eu tenho que equacionar a fórmula do período para saber o valor do PR2. E do Dutch eu preciso configurar o CCPR1 low e os bits do CCP1 com, além dos dois, né? Eu vou precisar tanto do ciclo de máquina, né? Tanto no Dutch quanto no período, e vou precisar também do valor do pré-scaler. Dados também do nosso datasheet no quesito resolução, né? Eu falei para vocês que as bibliotecas do MicroC trabalham com 8 bits de resolução, tá? Mas ele pode chegar até 10, tá? Depende também do cristal que a gente está usando. Aplicações PWE. Então, onde a gente vai utilizar? Então, vocês já viram que se eu tenho a variação da tensão média, e se eu utilizar uma lâmpada que eu consiga controlar o brilho pela tensão média, aí ó, eu controlo o brilho. Que lâmpada é essa? Que eu controlo o brilho por tensão média? Os LEDs, né? LED em geral, lâmpada incandescente também. Porém, lâmpada incandescente, ela possui eficiência energética muito baixa, né? Hoje em dia é tudo LED. São os LEDs dimerizáveis, né? Então, LED dimerizável, você consegue controlar a intensidade dele pela tensão média. Aqui tem uma animação, né? O Dutch Cycle vai aumentando, o brilho do LED aumenta e vice-versa. O Dutch diminui, o brilho também diminui. Eu posso controlar velocidade de motor, mas não é todo motor, tem que ser motor de corrente contínua. Então, controle de velocidade de motor tem que ser de corrente contínua. Tá? Motor de corrente alternada, se eu ligar ele em corrente contínua, ele para de rodar, né? Ele trava. Eu tenho que ser corrente contínua para conseguir controlar a velocidade por nível médio. Nesse material tem o equacionamento matemático para motores e corrente contínua, que eu não vou entrar em detalhe nessa aula. Agora, o motor é de corrente contínua, mas ele não é de 5 volts. É um motor de 24 volts. Então, eu tenho que utilizar um driverzinho, né? Que é um transistor de potência, um FET aqui no caso, né? Transistor de efeito de campo aqui. No caso aqui é o IRF 540. Ele é muito utilizado aí em sistemas embarcados. O meu sinal de PWM vai no gate. E aí eu tenho o dreno e a fonte, né? Os outros dois terminais, dreno e fonte, para controlar o motor, sei lá, de 24 VDC, né? Diodo de proteção, né? Por causa da força contra a eletromotriz quando a gente desliga, né? Esse RF aqui, olha só, ele tem um ID de 23 amperes, tá? Por isso que ele é bem usual para controles aí de motores. Eu posso controlar agora, além do sentido do giro que vocês já aprenderam, né, com a ponte H, controlar agora a velocidade com o PWM. Então, aqui eu vou colocar, eu tenho Enable 1 e Enable 2, porque o L293 eu consigo controlar 2 motores, né? Aqui eu ligaria um segundo motor. Então, no Enable 1 eu coloco o meu PWM. E no IN1 e no IN2 eu controlo o sentido de giro ou a parada dele. E observem que eu estou alimentando ele com 12 volts, esse motor. Vou fazer uma demonstração aqui no Proteus. Deixa eu fechar esse aqui.
aqui, ó, L293. Então, vocês já aprenderam lá nas aulas de circuitos de microcontroladores que eu posso controlar o sentido de giro do motor por uma ponte H. Então, aqui eu tenho uma ponte H dupla. Tá? Só que agora nós vamos controlar a velocidade pelo PWM. Só que aqui eu tenho aquele código de L293. Deixa eu ver qual que é esse código. Então, vamos abrir esse código aí, ó. É do L293. Ele vai gerar um DUT aqui, ó, só confirmando. É um DUT de 90%. Esse projeto aqui, ele está gerando um código que vai gerar um DUT de 90%. Ó, nível alto no RC2, 9 milissegundos. Nível baixo, 1 milissegundo. Tá? Então, ele vai gerar aí um DUT fixo de 90%. Então, vamos lá. Então, eu vou ligar aqui a simulação. Ó, tá aqui, ó. Né? Nosso DUT aqui tá com 90% em on. Olha lá, o motor está desligado, o sinal de PWM está aqui. PWM1, ó. PWM1 é o terminal que a gente está utilizando do osciloscópio. Então, se eu colocar nível alto, essas ferramentinhas aqui, ó, que está na cor azul e com 0, isso aqui é ferramenta de debug do Proteus, tá? Para não precisar fazer um circuito aqui, colocar nível alto e baixo com fontes, essa ferramentinha faz isso. É uma ferramenta de debug. Então, olha só, eu liguei o IN. Liguei não, coloquei nível alto no IN 1 e nível baixo no IN 2. Entrada 2. O motor está girando no sentido anti-horário. Agora eu vou inverter. Agora ele está invertendo o sentido. Ó, nível alto no IN 2, nível baixo no IN 1. Agora ele está no sentido horário. Se eu colocar nível alto nos dois, ele para. E nível baixo também ele para. Né? O PWM está fixo aqui num valor. Depois a gente vai analisar códigos para alterar, né, o valor através de botões. Tá? Continuando. Esse é o circuito que eu acabei de demonstrar. Outra aplicação para PWM. Então, esse aqui é um servomotor que ele não revoluciona, né? Ou seja, ele não consegue ter giros de 360 graus. Então, ele é muito utilizado assim, ó, para movimentações de braços manipuladores mecânicos para gerar movimentos. Né? Como é que esse servomotor ele se coloca em posições angulares? Através do tamanho do tempo de on dele. Geralmente ele fica fixo numa frequência aí de 50 Hz. E essa frequência eu tenho, e com essa frequência eu tenho o controle do tempo de on com o sinal PWM. E para cada tempo de on, ele vai, esse bracinho aqui, ele vai se posicionar em uma posição angular específica. Mais aplicações, ó, inversor de frequência trifásico. Então, é um equipamento destinado a realizar a conversão ó, de uma rede de corrente contínua para uma rede de corrente alternada, com possibilidade de variação de frequência do sinal. Essa variação é muito utilizada para controlar a velocidade de motores de corrente alternada, principalmente os MITs.
ou motores de indução trifásicos, né? Como é que funciona o inversor, né? A grosso modo, eu tenho uma etapa de retificação da minha rede trifásica. Aí eu tenho o link CC, que é a filtragem das oscilações positivas e negativas. E aqui que está a lógica do meu PWM, né? O meu PWM vai atuar nessas chaves aqui. Claro que não são chaves mecânicas, e sim tiristores, especificamente IGBTs, né? Então, com o controle do liga e desliga dessas 6 chaves, eu consigo transformar o meu sinal nessas 3 fases em corrente alternada com variação de frequência, defasagem e amplitude do meu sinal, só com o controle dessas 3 chaves e usando o PWM. Esse vídeo aqui, quem tiver interesse, depois assista esse vídeo aqui, ó, tá aí no nosso material. Esse vídeo ele tem uma animaçãozinha melhor, tá? Para quem gosta, né, de inversor de frequência, quem está com algum projeto aí, pensando em algum projeto até de TCC, ó, inversor de frequência é um projeto bem interessante para se trabalhar, tá? Aqui nós temos aquele estágio de retificação, que é o conversor AC-DC, o barramento de DC dele com a filtragem desse meu sinal, né? E aqui o controle das chaves PWM para gerar essa nossa onda senoidal, né? Na saída aqui eu vou ter uma onda senoidal com o controle de liga e desliga dessas chaves aqui. Esse vídeo tem uma animaçãozinha legal aí para vocês verem. O inversor de frequência, aquelas chaves, nós utilizamos os tiristores, transistores MOSFET ou BJT, ou os MOSFETs com o BJT, que é o nosso IGBT, né? Então, o dispositivo mais utilizado para o chaveamento é o transistor bipolar de porta isolada, que é o IGBT, e o IGBT ele possui internamente um transistor MOSFET e um transistor BJT. Então, combina esses dois aí. Então, aqui uma aplicação, né, de CC para CA. Eu tenho aqui pulsos em verde, são pulsos PWM. Se eu filtrar esse sinal, eu vou ter como resultado esse sinal vermelho, né, colocando um filtro na saída, que é um capacitor. Gerador de sinal analógico. Então, eu posso também com o nosso sinal PWM gerar frequências na faixa audível também, né? Então, tipo, pegar um sinal de voz digitalizado e transformar ele em analógico para que eu possa ligar esse sinal em um alto-falante, né? Os sinais PWM, ó, podem ser usados para criar conversores DA com poucos componentes externos. A conversão das formas de onda do sinal PWM para sinais analógicos envolve o uso de um filtro passa-faixa para eliminar os harmônicos indesejáveis causados por um sinal PWM. A frequência do sinal PWM deve ser maior do que a largura de banda, né, da frequência do sinal analógico desejado, que é justamente essa formulinha aqui. Porque o sinal PWM, ele gera harmônicas que poluem a nossa rede, né? Então, a nossa rede, eu preciso, sempre que trabalhar com sinal PWM, gerar filtragens dessas frequências de harmônicas altas, tá? Para começar lá da terceira e quintas harmônicas, que elas possuem intensidades maiores, então elas precisam ser filtradas aí. Inversor controla motores
alternados, né? Mas eles também poluem a rede, por isso que tem que ser bem projetado a parte de filtragem aí dos inversores de frequência aí para controle de motor AC, que é o que é mais utilizado na indústria hoje, tá? Na indústria, os motores são todos alternados e eu consigo controlar torque e velocidade com o uso de inversores. E os inversores utilizam os PWMs, né, os sinais PWMs, para controlar os IGBTs e gerarem as diversas frequências e amplitudes e defasagens programáveis nele. Então, a aplicação para sinal analógico, eu preciso ter o filtro RC, né? Porque é esse sinal aqui que vai fazer a oscilação do meu alto-falante. Esse sinal PWM não faz, né? A oscilação de um alto-falante para a gente reproduzir, sei lá, a voz, né? Um sinal audível aí. Outra aplicação muito comum hoje em dia, né? LEDs RGB. Então, LED RGB é que o próprio nome está dizendo, né? R de vermelho, G de verde, B de azul. Se eu tenho controle da intensidade do vermelho, do verde e do azul, eu faço a mistura dessas cores. E com a mistura dessas cores, eu tenho aqueles índices de cores altíssimos, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho de 0 a 255, dá 256 combinações, né? Então, é 256 combinações de cada LED, né? Um vermelho, um verde, um azul, elevado ao cubo. Isso aqui dá a quantidade de cores que dá para reproduzir com um sinal PWM de 8 bits, né? Para cada cor de LED. Como é que a gente trabalha com o PWM? Ou a gente pega aquela teoria lá do início, faz os cálculos lá do PR2 para gerar frequência, ou faz os cálculos lá do CCP um R low, mais os CC1 com os bits para configurar ele e faz essa programação lá no nosso código. Uma outra maneira é usar as funções prontas do microC, que na verdade elas já têm uma sequência de códigos específicas para isso, né? Então, nós temos umas funções bem usuais e bem fácil para a gente trabalhar com módulo, né, CCP. A primeira é o PWM1 underline init. Abre e fecha parênteses, e aí eu coloco aqui nesse X o valor da frequência que eu quero para o meu sinal PWM, em Hertz. Temos uma outra função, que é o PWM1 underline set underline Dutch, abre e fecha parênteses, tem um Y aqui. Esse Y, eu vou variar ele de 0 até 255, é o valor do Dutch. 0 é 0%, 255 é 100%. Então, quanto que é 50%? É 127. Então, se eu colocar 127, eu vou ter um DUT de 50%, regra de 3. Tá? Temos que como ligar e desligar o módulo PWM. Aí, através do PWM1 underline start, PWM1 underline stop, com os parênteses. Tá? Liga e desliga PWM. Exemplos. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele incrementa o DUT cycle a cada 20 milissegundos. Então, vamos entender esse código aqui. No void main, eu tenho o setup do PI do port C, né? E do tri C, para configurar ele como saída. Foi declarada uma variável global e aí nós inicializamos o PWM1 com uma frequência de 500 Hz e
iniciamos o start dele, né? Inicia o PWM com o PWM1 start. Lembrando que o PWM1 é o CCP1 e é o pino RC2 que eu tenho que utilizar, né? Porque o CCP1, PWM1, ele está associado ao RC2. O que o IO1 está fazendo aqui? Eu tenho um laço for. Esse laço for, ele vai do i igual a 1 até 255, né? Quando o i for 255, isso aqui vai ser falso. Aí ele termina o laço for e reinicia novamente o laço for. Mas enquanto o i for menor que 255, o que ele faz? Ele vai gerando um set dut com o valor do próprio i, começando do 1 e chegando até 254 aqui, né? Porque 255 ele já vai ser falso aqui. E dá um delay de 20 mili para a gente observar esse incremento do DUT. Tá? Quando ele reinicia o laço for, o DUT cai para 1 novamente. Aí vai para 1, 2, 3, 4, 5, né? A cada 20 milissegundos ele faz isso aí. Vamos ver esse código funcionando. Deixa eu pegar um outro circuito aqui do Proteus. Antes, olha aqui, ó, exemplo 1, deixa eu já abrir ele aqui. Aí que eu acabei de passar para vocês. Temos esse laço for, e com o laço for eu estou incrementando o DUT, né, com a variávelzinha de controle do laço for, que é a i. Deixa eu pegar aqui o Proteus, da aula 11. Vamos usar esse aqui. Esse aqui, vamos pegar aqui o nosso projeto, exemplo 1, e vamos analisar esse sinal aqui no osciloscópio, tá? Então, olha só, o canal A é PWM1, canal B é PWM2, tá? Olha lá, o PWM2 é o CCP2 que está no RC1. O PWM1 é o CCP1 que está no RC2. Então, vamos observar esse sinal aí no nosso osciloscópio. Observem o tamanho do pulso, ele está aumentando aí a cada 20 milissegundos. Aqui os LEDs eles estão mostrando o valor do DUT, tá? Os LEDs estão mostrando o valor do DUT. Aí foi para 50% agora que passou o 127 lá nos LEDs. Então ele está automaticamente, ó, incrementando o valor do DUT a cada 20 milissegundos. Esse código aqui, vamos voltar ele lá. Micro-C. Exemplo 1. De D igual a I. Esse código aí que está rodando, pessoal, tem essa linha a mais. Ó, porte D igual a I. Por isso que lá no Proteus, ele está com os LEDs piscando aqui, ó. Os LEDs estão piscando porque ele está carregando o valor do I, que é o valor do DUT que ele está utilizando, né? E com o aumento, né, do valor do DUT, está aumentando, né, o nosso sinalzinho ali no celular. E voltou, né, voltou para o 1 e começou a incrementar novamente. Então, esse código é para demonstrar aí o incremento, né, do nosso PWM.
Exemplo 2. O exemplo 2, eu já tenho um controle por botão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora o B0 e o B1. Eu estou usando a diretiva de pré-processamento define para trocar o nome port B.RB0 por B0 e port B.RB1 por B1. A variável do tipo int Dutch cycle igual a 0. Aqui setup dos pinos, PWM init, frequência de 500, PWM1 start, e o ION1 está destacado aqui, tá? O ION1 está destacado aqui para melhorar o espaço de visualização aí. Então, se o botão B0 for pressionado, ó, nós incrementamos a variável Dutch cycle com passos de 25. Ó. Esses 25 representam 10%, né? Porque ele vai mais ou menos, tá? 10% do valor do Dutch. Então, cada incremento de 25 é mais ou menos 10% do Dutch, né? Porque se fosse 250, seria 25, né? Agora, é um pouquinho mais, né? É 255 o valor máximo, né? Só que 255 dividido por 10, eu teria 25,5. E o Dutch eu tenho que pôr valores inteiros. Esse if aqui é para limitar o valor do Dutch em 250, tá? Quando ele for maior que 255, ele estabiliza em 250. E aqui a gente seta o valor do Dutch, né? Eu pressionei o botão, eu incrementei em 25 vezes. Eu testei se ele não passou de 255, aí eu seto ele. Para o B1 ele decrementa em 25 unidades. O Dutch Cycle também, e aqui eu estou testando se ele não fica menor que 0. Se ele ficar menor que 0, ele volta ele para 0. E nós carregamos o port D com o valor do Dutch, para saber, né, qual o valor que está lá do Dutch. E dá um delay para o bounce, né, dos botões, que é o nosso debounce. Vamos ver esse código funcionando. Então, agora eu vou ter o controle dos botões. Controle do Dutch pelos botões. Então, aqui, pelo osciloscópio, a gente vai visualizar, né? Eu vou pressionar aqui, ó, o B0. Olha lá, ele deu 25. O B1, 0. B0, então agora está com 25. Agora foi para 50. Agora foi para 75. Mas não é percentual esses valores, hein, pessoal? É o valor do Dutch, que vai de 0 a 255. Agora está com 100. 125. Né? Aqui, ó, 127 é 50%, né? Aqui ele está com 125. Ó, ele está quase com 50%. Vamos medir ele aqui também, né? Para ver o valor que ele está tendo. Ó. Aqui, ó. Olha só, eu liguei o voltímetro agora com o filtro, tá? Então, ele está com 2,44. Então, por isso que não deu 50% certinho, né? Ele está dando 125, eu falei, né? 125. 127 seria 50%. Teria que dar 2,5 volts. Só que está um pouquinho menos, né? Por isso que ele deu 2,44. Né? Então, aqui, ó, cada vez que eu pressiono o botão, olha, o voltímetro aumenta a minha tensão. Até que nós limitamos ele em 250, né? Limitamos
em 250, que é esse último valor aqui, ó, que deu 4,88 volts. O B1 eu vou diminuindo. Então, eu estou tendo agora com os botões, eu estou controlando a tensão média do pino RC2, que é o PWM1. Aqui, ó, PWM1, o pino RC2. E estou tendo a indicação visual, né, do valor do DUT pelos LEDs. Ó, estou com 0,5, 0,49 volts. O próximo zerou. Olha lá, zeramos o valor do voltímetro. Se eu abro aqui o meu circuito, né, do voltímetro, meu sinal digital do PWM volta a aparecer aí no meu osciloscópio. Vamos parar essa demonstração aí, né? Continuando lá. Um exemplo de hardware aí é esse aqui. Então, o PWM ele é muito utilizado com a leitura analógica também. Que nem o nosso assunto da aula passada foi os módulos analógicos. Então, vocês aprenderam a ler tensões analógicas. Que nem aqui, ó, o AN0. Vamos ver onde ele está ligado. Ó, vamos seguindo o fio, ó. Seguindo o fio. Olha lá, o AN0 está ligado nesse sensor de temperatura, o LM35. Aqui, ó. Sensor de temperatura. Então, isso aqui está medindo a temperatura, o AN0. E olha o PWM. O PWM, seguindo o fio aqui, ó. Ele está ligado nesse transistor que controla o quê? Ó, uma ventoinha. Uma ventoinha, um ventilador, né? Eu tenho muito projeto que trabalha assim. A temperatura em função de um ventilador. Então, eu poderia fazer um projeto assim para ter uma eficiência energética. Vamos supor que os ventiladores das salas lá da FATEC, no tempo do calor, você vai lá, você liga ele, coloca ele no máximo, né? Geralmente você liga, às vezes nem tem controle, né, de velocidade, você já liga ele direto no máximo, tá? Agora, eu não poderia ter um sensor de temperatura que, vamos supor, a temperatura está 30 graus. Opa, então liga o ventilador no máximo. 100% de velocidade no ventilador. Aí o ventilador está girando, está tendo a troca do ar, aí a temperatura começa a cair. Ela caiu para 25 graus. Então eu posso diminuir a velocidade desse motor. Em vez de ele estar trabalhando a 100%, eu coloco 70% nele. Isso aí já vai gerar uma economia de energia, né? Então isso aí é um tópico que vocês têm que pensar, né, na eficiência energética dos projetos, né? Então os projetos é interessante que tenham esse quesito aí de eficiência energética. Então eu posso, com a leitura analógica, gerar um sinal analógico. Nesse exemplo, a leitura analógica é de um sensor de temperatura e a saída analógica é para controlar um motor de um ventilador. Então, eu posso ter esse controle automático, né? Se a temperatura estava em 25, vai para 24, para 23, aí eu vou diminuindo mais ainda a velocidade. Isso aí pode ser feito também pensando em iluminação. E voltando ao exemplo das salas lá da FATEC, as lâmpadas ligadas na potência máxima com a janela e durante o dia. Será que é necessário? Então eu poderia, em vez de ter um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade. E o sensor de luminosidade, ele vai medir a luminosidade dentro da sala para um valor de referência ideal, né, que
um valor ideal para todo mundo conseguir enxergar muito bem, né? O caderno, os livros, a lousa, né? Então, durante o dia, esse sensor está lendo lá uma intensidade de luz alta. Então, para que deixar a lâmpada ligada, as lâmpadas, né, ligadas em potência máxima? Eu poderia diminuir a potência da lâmpada, né? Então, deixar ela com um brilho de 50%. Conforme vai escurecendo, ela vai automaticamente, né, o nosso sistema de controle, automaticamente ele vai aumentando o brilho das lâmpadas, né? Isso aí ocorre, né, em telas de LCD de celular, né? Celular, computadores, notebook, aí existe esse controle aí. Se vocês habilitarem o controle de brilho automático, ele faz isso, ele lê a luminosidade e a luz de fundo que tem nas telas de LCD, ele controla esse brilho para gerar economia de energia da bateria, e o seu celular vai durar mais tempo, né? É o capítulo 8, tá? Do datasheet, esse material de módulos CCPs.